From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. E se você deseja receber as mensagens que nós utilizamos aqui e conhecer mais deste ministério precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que prepara o povo para o arrebatamento, você pode solicitar através dos comentários aí e nós estaremos enviando gratuitamente essas mensagens que nós utilizamos nesta programação e que vai ser de grande bênção para você, eu tenho certeza. Agora pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações e vamos iniciar a nossa meditação em Romanos capítulo 4, a partir do verso 13, que diz assim: Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Nós vimos no capítulo 3 e também parte do capítulo 4 que Abraão não foi justificado, Paulo mostrando que Abraão não foi justificado pelas obras e também não foi justificado pela circuncisão e também não foi justificado pela lei, que é o que Paulo vai começar a mostrar para nós aqui a partir do verso 13. E se você observar aonde nós lemos aí no verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Não foi feita pela lei. Veja que Paulo já começa assim. Porque Abraão, ele é o pai de todos os crentes fiéis, tanto judeus como gentios. Você vê lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, foi essa promessa que Deus fez. Então, o domínio completo do mundo pertence à descendência espiritual de Abraão. Não a descendência natural da carne, mas a descendência espiritual de Abraão. Paulo depois fala um pouquinho mais sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21. Ele fala mais sobre isso. Porém, a plena realização dessas promessas, ela está esperando a consumação do reino glorioso, do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas guarda isso no seu coração. Então, Abraão, nós somos descendência espiritual de Abraão. É importante que você guarde isso. E também que a promessa não foi feita pela lei a Abraão, não foi a lei que prometeu. E esse é o primeiro ponto que a gente vai ver aqui, que Abraão não poderia ter sido justificado pela lei, porque a lei só foi dada, meus irmãos, 430 anos depois do patriarca. Então veja bem, Abraão, ele nasceu, foi chamado por Deus, tudo, depois de 430 anos que foi dada a lei para Moisés. Então Abraão, ele não teria como ter sido justificado por uma lei que ele nem conhecia e nem havia ainda sido entregue para o povo lá no Monte Sinai. Moisés nem existia, não tinha como ele ser então justificado, perdoado pela lei. É muito grande, tem um tempo muito grande entre Abraão e o que a lei foi dada depois. Isso já coloca por terra de uma vez o argumento de que Abraão seguiu a lei, teve que seguir a lei para poder ser justificado. Depois nós vemos também Paulo
usando uma expressão que ele vai usar várias expressões como lei, promessa, fé, ira, transgressão, graça. A lei e a promessa não podem funcionar juntas. Vai guardando esses pontos que é importante. A lei e a promessa não podem funcionar junto. Se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. A lei e a promessa pertencem a categorias diferentes. Elas não ficam juntos. A lei exige obediência. A promessa requer fé. Você viu por que as duas não são iguais? As duas não ficam juntas, lei e promessa? Você está entendendo? Porque a lei ela exige obediência. Já a promessa requer fé, porque a promessa está olhando adiante. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós estamos firmados na promessa de Deus. Veja, verso 13 de Romanos 4. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Essa promessa aqui, a promessa requer fé. A lei requer obediência. Mas como Abraão iria obedecer à lei se ele não tinha recebido a lei ainda? Que só depois de 400 anos ele foi obedecer à lei. O povo foi receber a lei. Então, o que Deus disse a Abraão não foi obedeça a esta lei e eu o abençoarei. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse assim, eu o abençoarei, creia em minha promessa. Abraão saiu crendo na promessa de Deus, crendo que aquele que prometeu é poderoso para cumprir aquilo que ele estava prometendo. Ó, que segurança o crente tem hoje. E muitas pessoas ainda hoje se apoiam no legalismo, se apoiam ainda em sistemas feitos pelo homem, em regras humanas, sendo que Deus estendeu a mesma promessa, a mesma graça para nós. Porque como nós dissemos na introdução deste capítulo, nós somos descendência espiritual de Abraão. Apesar da gente ainda não ter recebido a plenitude do reino messiânico, que nós só vamos receber essa plenitude do reino messiânico na volta do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que você tem que estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver preparado, você vai ser encontrado como esses que Paulo estava falando. E não conseguiam compreender e entender, estavam questionando Paulo sobre as suas verdades. Então, vamos fixar isso dentro dos nossos corações. A lei e a promessa não podem andar de mãos dadas, porque a lei suscita a ira. Veja aí no verso 15, porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Olha como que Paulo pega isso. A lei e a promessa não podem andar de mãos dadas, porque a lei suscita ira. Assim, as palavras leis, transgressões, ira, pertencem à mesma categoria de linguagem que Paulo está usando. A lei transforma pecado em transgressão, e a transgressão prova a ira de Deus. Se você tem uma lei, vamos só ilustrar isso para que você possa compreender bem como a lei transforma pecado em transgressão e a transgressão prova a ira de Deus. Então, existe no trânsito as leis de trânsito, para ficar bem, para ter uma imagem assim, para ficar bem compreendido. Existem as leis de trânsito. A lei de trânsito diz: você não pode passar de tal velocidade. A partir do momento que tem uma lei, essa lei é dada, e você passa daquela velocidade, você transgrediu a lei. Mas aonde não tem lei, não tem nada, não tem nenhuma lei, como diz Paulo no verso 15, pois onde não há lei, não há transgressão. Se não tem uma lei falando que você deve andar a 80 km por hora, não existe essa lei naquela rodovia, você pode andar a velocidade que você quiser, que você não vai estar em transgressão. Mas a partir do momento que existe uma lei que fala que você deve andar a 80 km por hora e você passa disso, então você cometeu uma transgressão. E toda transgressão tem uma punição, tem uma consequência. Então a lei de Deus
transforma o pecado, o erro, em transgressão, e a transgressão prova a ira de Deus. Onde não há lei, também não há desobediência da lei. Não há ira. Se a lei, a transgressão e a ira formam o primeiro conjunto de 3 pilares, a fé, a graça e a promessa formam os 3 segundos pilares. Então nós temos 3 pilares: lei, transgressão e ira, que vêm através do quê? Do legalismo. Mas através de Jesus Cristo, com a sua graça eterna, nós temos fé, graça e promessa. Ó, irmãos, como é bom caminhar nesta trilogia de fé, graça e promessa. É isso que nós queremos. Nós queremos andar nesta fé, nesta graça e nesta promessa de Deus, porque é isso que nos faz seguros. Coisa triste é quando você não tem segurança da onde você está indo. Mas nós temos este privilégio de saber, através da palavra de Deus, para onde estamos indo, para onde estamos caminhando. E Paulo, ele continua um pouquinho mais aí, falando para nós. Ele resume, né? A lei de Deus faz exigências que nós transgredimos e assim nós incorremos em ira. A graça de Deus faz promessa nas quais nós confiamos e assim nós recebemos bênção. Aí você vê no verso 14 e no verso 16. Se você vê aí verso 14 e 16. Porque se os que são da lei, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada é a promessa. Porque se só é pela lei, então a promessa que Deus fez para Abraão e a fé de Abraão, ela foi anulada. Verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente. Não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Oh, como isto é glorioso para nós! Esse versículo 16, ele fecha todas as coisas. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, favor imerecido, a fim de que a promessa, qual promessa? Que foi feita para Abraão, antes da lei. 450 anos antes da lei, essa promessa foi feita a Abraão. Não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai. Veja, Paulo fecha aqui, ele sintetiza, o qual é pai de todos nós. Nós somos descendência espiritual de Abraão. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, ele nos fala assim: porque ele havia de ser multiplicado para cada nação, falando da descendência de Abraão. E fazendo uma comparação com a graça do evangelho que foi trazida através de Jesus Cristo. Então veja, porque ele havia de ser multiplicado para cada nação. E o evangelho através de Cristo, agora, não poderia fazer isto sobre a dispensação da lei, porque isso não alcançou tão longe. A lei não alcançou tão longe, diz o profeta, somente para o circunciso, e esse era o judeu. Se fosse ficar na esfera da descendência carnal, natural de Abraão, não teria atingido todo mundo. Abraão não teria como ter sido filho de todos, como é hoje. Hoje não são todos circuncisos. Porém, na esfera do Espírito Santo, ele tem circuncidado cada coração. Veja, todas as nações. Ele multiplicaria Abraão a todas as nações, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, hoje, meus irmãos, é pela circuncisão do coração que Deus consegue multiplicar, gerar filhos espirituais de Abraão. É isso que o profeta está dizendo para nós. Então, vamos fechar com isso. A lei e a promessa não podem andar juntas, mas Deus nos deu a graça soberana para que possamos
trilhar através dela. Deus nos deu essa trilogia de fé, promessa e graça para que possamos nos apoiar nela. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He